Perfeito, pode começar. Deixa eu ajustar aqui. Eu acho que está todo mundo visualizando. Se tiver alguém com algum problema, pode me mandar no chat, tá? Então, só para a gente começar aqui, a gente vai fazer uma apresentação básica. O que é o PED, como é que funciona, a gente vai falar sobre algumas regras, preenchimento do formulário, e aí a gente vai deixar a parte de dúvidas para o final. Que aí, se algumas dúvidas provavelmente vão ser respondidas enquanto a gente está apresentando, outras, aí qualquer coisa a gente vai resolvendo no final, tá? Se tiver alguém com problema de visualização, alguma coisa, pode ir mandando no chat, tá bom? Então, vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui sobre o PED, ele vai estar disponível, já está, né, no site do IEL. Se tiver alguma coisa que não é do IEL, ele vai estar linkado, vai ter tudo ali. Então, quando vocês entrarem no site do IEL, quiser localizar, as informações são as mesmas para os 3 programas, não tem muita diferença, só às vezes uma ordem de alguma coisa ou outra. Então, basicamente, entrou no site do IEL, menu de pós-graduação, você seleciona o seu programa, aí vai ter sempre a área do aluno, a área do discente, e vai ter o menu do PED. Então, todas as informações que eu estou passando aqui vão estar ali. Então, se tiver alguma dúvida, quiser ler o texto de novo depois, tá tudo ali, tá? Então, vamos começar primeiro o que é. O que é o PED? Ele é um programa que foi criado na Unicamp, que é o Programa de Estágio Docente, que visa o aperfeiçoamento da formação de estudantes de pós-graduação. Ele foi criado principalmente por conta de uma demanda da CAPES, onde vocês precisariam fazer o estágio docente, então, ao invés de precisar procurar alguma coisa, ter algum lugar de fora, então a gente faz tudo isso na Unicamp, é um programa da Unicamp. Ele é regulamentado pela resolução GR número 071, que saiu em 2020, que foi uma atualização das outras regulamentações que a gente tinha. Então, basicamente, instituiu que todas as unidades tenham um projeto de participação e que lançam editais semestrais para a seleção desses alunos. O projeto de participação é basicamente falando como funcionam as coisas no IEL, o que a gente precisa, quais são os critérios de seleção, as disciplinas e tudo mais. Que é basicamente o que a gente apresenta aqui. Tá? Então, e aí a gente sempre vai, né? Para o aluno, quem pode participar, como é que funciona, quantas vezes pode se fazer, tal. Então a gente vai passar por essas etapas aí, a gente vai explicar para vocês. Então, primeiro, quem pode participar? Alunos de mestrado e doutorado que estejam regularmente matriculados. Então, tô com o semestre trancado, pode participar? Não, tem que estar regularmente matriculado. E o PED ele tem que ser feito a partir do segundo semestre de curso, porque a partir do segundo semestre você já tem um CR, você já tem aí um histórico para poder participar. E ele tem que ser feito até o penúltimo semestre do curso. Quem tiver no último semestre, o sistema já bloqueia automaticamente, ele não permite a inscrição. Por quê? Muitas vezes chega o prazo de integralização da pessoa e não terminou o semestre ainda. Então, isso tem que estar casado. Então, vai até o penúltimo semestre do curso. E a exigência do IEL para os alunos que estão fazendo é que tenha o CR igual ou maior a 3. Tá? A gente vai falar um pouquinho do CR, onde vocês encontram um pouquinho mais para frente. E aí tem a pergunta, né? Para quem que é obrigatório? Eu tenho que fazer o PED? Eu não tenho que fazer o PED? Então, o programa é um programa aí voluntário, quem quiser fazer pode estar participando, mas alunos que tenham bolsa de doutorado da CAPES, alunos de doutorado no caso,
precisam obrigatoriamente fazer pelo menos um semestre por programas de CAPES PROEX, que é a linguística e a teoria literária, e 2 semestres para o programa CAPES Demanda Social, que é o da linguística aplicada, tá? Então, se você recebe bolsa da CAPES, está no doutorado, você tem que fazer aí de 1 a 2 semestres no PED. Aí eu até destaquei, né? Se você é, por exemplo, docente de ensino superior, que está atuando, mas eu posso ser dispensado porque eu já sou docente em universidade, então aí você apresenta para a CAPES o comprovante e você fica dispensado, tá? E aí agora vamos para os tipos de PEDs. Vou participar, mas como é que eu participo do PED? Então a gente tem 2 tipos, que primeiro é o tipo C, que são atividades de apoio à docência sob supervisão. Podem participar do tipo C alunos de mestrado e doutorado. Mas eu vou participar, como é que eu participo, tudo mais, eu vou explicar um pouquinho mais para frente na hora das etapas de participação, mas antes eu vou falar primeiro dos tipos, para quando a gente chegar lá, vocês já terem isso em mente. Para você participar, como pede ser, ele vai poder participar em uma disciplina, ou no máximo 2 turmas, e aí tem a carga didática. O que é a carga didática? É o quanto que o aluno vai assumir na hora de dar a aula. Então, o PED-C, como ele é apoio à docência, ele pode ir de 0, não ter nenhuma carga didática, e até 1/3 da carga total da disciplina, em um máximo de 30 horas. Vou falar um pouquinho mais qual é da escolha do tipo um pouco mais para frente, tá, gente? E aí a gente tem o tipo B, que é atividade de docência parcial sob supervisão. Por que docência parcial? Qual que é a diferença entre os dois? O tipo B, ele obrigatoriamente assume uma parte da carga didática. Ela vai ficar entre 1/3 e 2/3 da carga horária. Nesse caso, como ele assume um pouco mais, aí o tipo B ele fica restrito aos alunos de doutorado e, como tem obrigatoriamente que ter a carga didática, ele tem exigência que seja um aluno de doutorado que ou já tenha feito o PED-C, seja no IEL ou em outro lugar, ele tem que ou ter participado do PED ou ter experiência docente comprovada. O que é essa experiência docente? Antigamente, eles pediam especificamente experiência em ensino superior. Hoje, eles pedem só uma experiência docente. Então, o pessoal que dá aula para ensino médio, alguns cursos pode estar fazendo isso. E essa experiência ela tem que ser comprovada no momento da inscrição através de, normalmente, eles pedem cópia da carteira de trabalho, cópia do contrato de trabalho. Algumas vezes a gente já teve aluno com uma declaração da escola informando que a pessoa foi professor das turmas tal, 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 com as atividades X. Então, precisa ter esse comprovante. E é isso. Sendo aluno de doutorado, tendo essa experiência anterior, aí você pode fazer o tipo B. Tá? Aí vem a pergunta que muita sempre surge, né? E o auxílio financeiro, eu ganho para fazer isso? Não ganho? Aí a gente quer sempre colocar que como é que funciona essa questão. A gente recebe uma verba, o IEL, recebe uma verba que vem da PRTG e ela é distribuída para todas as unidades da Unicamp. Então, eles têm uma verba total, fazem essa distribuição entre as unidades e a unidade aplica da melhor forma, conforme os pedidos que a gente vai distribuindo isso. Então, o valor de PED C é de 550 e o do PED B é de R$ 734. Mas aí surge a questão. A gente sempre fala que o PED ele é voluntário, que pode ou não ter um auxílio atribuído. Então, a gente, dadas as especificidades do IEL, vou falar um pouquinho mais para frente, a gente sempre avisa os alunos, por mais um auxílio financeiro, eu vou atrás da bolsa PED, sempre tem um probleminha aí às vezes, da nomenclatura, né? Porque eu quero a bolsa PED, porque, mas eu vou ser bolsista PED, não sei o quê. Gente, primeiro, calma. Primeiro, vocês têm que definir com o professor a participação e saber que não necessariamente vai ser contemplado com auxílio, porque, infelizmente, a gente não tem auxílio para todo mundo, a gente não tem, a nossa verba sempre é menor do que o número de pedidos, então, invariavelmente, vai ter aí uma situação em que tenha
a pessoa que vai atuar como voluntário e a pessoa que vai receber o auxílio. Tá? E isso aí fica sempre os critérios. Eu vou falar um pouquinho mais na parte de pré-inscrição, que eu já chego lá. Mas é só para, como tem sempre os aprovados, tem o auxílio financeiro sim, mas a gente sempre orienta que a participação no PED é voluntária. Ela pode ter o auxílio, mas inicialmente ela é sempre voluntária, tá? E aí, eu tô no mestrado, quantas vezes eu posso fazer o PED? Se eu quiser fazer mais de uma, tem que fazer. Tem a parte da obrigatoriedade, que é pelo menos de 1 a 2 semestres. Mas lembrando que aluno de mestrado, se já atuou anteriormente, pode fazer até 2 semestres. Dá um total aí de 1 ano, com ou sem auxílio financeiro. Isso não influencia, mas a quantidade máxima é como 2 semestres e apenas como PED-C. Já os alunos do doutorado podem participar com o PED-C ou PED-B por até 5 semestres, com ou sem auxílio financeiro. Então, tem gente que gosta de fazer o PED, tem gente que acha interessante, que gosta de ter experiência, que gosta de estar aí em contato com os alunos, então tem aí só a limitação da quantidade, mas o doutorado, como é um prazo maior de doutorado, pode fazer até 5 semestres, tá? Então, e aí chega as nossas especificidades do IEL, o que a gente tem de diferente, como é que funciona efetivamente para vocês se inscreverem no PED no IEL. Então, a primeira etapa, e a única fora do sistema, fora do SIGA, é a de pré-inscrição. Esse semestre ela está acontecendo de 17 a 27 de maio, que basicamente, por que ela é exclusiva do IEL? Foi uma forma que a coordenação, que a comissão interna que o PED chegou, para a gente distribuir melhor os auxílios, dada as especificidades das disciplinas do IEL. Vou usar aqui um exemplo. Não dá, por exemplo, para um professor que está dando uma aula de línguas indígenas, pegar como PED alguém que trabalha, por exemplo, com latim. Vamos dar um exemplo bem tosco aqui, mas só para a gente ter uma noção. Então, precisa ter um aluno que tenha um pouco mais de afinidade com algumas disciplinas específicas. Então, não dá simplesmente para a gente deixar uma inscrição um pouco mais aberta. Então, o histórico do IEL é sempre que o professor procura um aluno, seleciona um aluno que vai trabalhar com ele enquanto PED, que tem um pouco mais de conhecimento naquela área. Então, fica mais fácil, digamos assim, para a gente fazer essa pré-inscrição, que já auxilia o pessoal a definir tanto o projeto, definir como é que vai atuar, e isso ficou mais fácil para a comissão fazer a distribuição das verbas de auxílio financeiro. Então, foi a maneira que a gente encontrou. Então, até o momento, essa é a forma como a gente está trabalhando aqui no IEL. Então, a gente pede que isso seja feito antes, a gente estabelece uma data antes da inscrição oficial no SIGA, para que a gente possa avaliar os projetos, para que possa ser tudo estabelecido, escalonado, daí quando a gente receber o auxílio financeiro, a gente consegue definir aí quem vai estar recebendo o auxílio ou não, da melhor forma aí, atendendo alguns critérios da comissão e atendendo aí o pessoal, dependendo do projeto da disciplina, tá? Então, o primeiro passo para o aluno, o que ele deve fazer? Nunca fiz PED, vou precisar, como é que eu faço? Normalmente, alguns orientadores já procuram aí entre os seus orientandos, mas se não tiver, eles deixam aberto assim, eu vou oferecer uma disciplina na graduação e eu preciso de PED. Então, você primeiro tem que procurar um professor que vai estar dando oferecendo uma disciplina, e aí você conversa com ele, fala, eu queria ser PED, queria estar participando, e aí o professor abre, ele fala, tenho vaga, não tenho vaga, essa disciplina eu preciso ou não de PED, que é sempre uma prerrogativa do professor, e às vezes fala, mas eu quero ser PED B porque eu tenho isso. Se o professor não tiver necessidade de PED B, tiver uma necessidade de PED C, isso vai do professor, tá? Então a gente não tem como obrigar ninguém não, mas esse aluno quer ser PED B, ele, não, então essa disciplina vai ser PED B porque o aluno quer. Infelizmente a gente não tem como fazer isso, tá, gente? Então vocês precisam procurar o professor que estiver oferecendo, falar, eu quero fazer um PED, quero colocar, por exemplo, pessoal que tem a bolsa da CAPES, que tem obrigatoriedade, tem que procurar o professor, mas eu queria ser PED B. Se o professor só tiver vaga de PED C, já aproveita e faz como PED C, gente. Então, aproveitem as oportunidades. E aí, vai pegar, junto com o professor,
Tem no nosso site disponibilizado, eu mandei também um e-mail, que é o formulário de pré-inscrição. Então, esse preenchimento, ele é conjunto. Eu vou passar um pouquinho aqui com cada grupo, cada informação que a gente precisa no formulário e vou explicar um pouquinho, mas o preenchimento é conjunto. Por quê? Às vezes chega um aluno que não tem, mas eu ainda não encontrei o professor e manda só preenchido com os dados do estagiário. A gente já teve um caso que, infelizmente, a gente não tem como aceitar uma pré-inscrição dessa forma. Então, a gente precisa que o aluno tenha entrado em contato com o professor antes, porque o envio desse formulário ele tem que ser enviado para a gente com cópia para o orientador, que tem que estar ciente de todo o processo. Se o orientador for o mesmo que o supervisor da disciplina, é a mesma pessoa, fica mais fácil. Mas, se não, tem que ter o supervisor, tem que ter o aluno, então todo mundo está ciente de como isso, porque, invariavelmente, o PED afeta o andamento do trabalho de vocês, porque ele é vocês precisam se dedicar também ao PED, então o orientador tem que estar sabendo disso, tá? Então, vamos lá. No formulário, primeira parte aí são os dados do estagiário, que é o preenchimento feito normalmente pelo aluno, que é o quê? O tipo de PED, como eu falei, que tem que ser decidido entre você e o professor supervisor da disciplina. E aí vem RA, nome, e-mail, curso, se você está no mestrado ou no doutorado, e programa de pós-graduação em qual é o programa, se é linguístico, linguística aplicada, teoria. Depois o nome do orientador. Ingresso no programa, não precisa ser uma data específica, é o ano que vocês ingressaram no programa. Por exemplo, quem ingressou agora em 2020, vai colocar 2020. Quem ingressou em 2019, 19 não precisa ser uma data específica. O CR, que é o coeficiente de rendimento. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que vocês acham isso, se tiver alguma dúvida. E aí, se tem bolsa ou não, qual é a agência. E aí tem experiência de estágio PED e ou didática anterior. É só para o pessoal do PED-B, que, como eu falei, tem que obrigatoriamente comprovar isso. Às vezes a pessoa vai e responde sim. Tudo bem, gente, se você está pedindo PED-B, tudo bem, eu entendo que você tem experiência, mas eu preciso que vocês descrevam minimamente. Se for, por exemplo, já fiz estágio PED-B anteriormente, essa experiência, então você coloca PED-C no semestre tal, na disciplina tal. Só isso para a gente já saber, porque se não tiver, se você escolher o PED-B junto com o professor, e você não tiver experiência de estágio, a gente já tenta procurar qual é o que você tem como comprovante, tudo antes de chegar lá na inscrição oficial, porque se você não tiver alguma coisa, estiver faltando ou tiver errado, a sua inscrição vai ser invalidada, você vai perder o PED. Então, a pré-inscrição ela já ajuda também a gente para ver se está tudo certinho, se não vai faltar nada na hora da inscrição oficial, tá? E aí, falando sobre o ano de ingresso e tudo mais, eu peguei um exemplo. Você tem, tanto quando você entra no SIGA, na parte de vida acadêmica, você consegue ter o seu resumo de vida acadêmica e você tem lá coeficiente de rendimento. O dessa pessoa que veio o exemplo aqui é 4, que é o máximo de CR na Unicamp. E depois você também o mês, ano de ingresso, que essa pessoa entrou em março de 2017. Outro lugar para você achar o CR também é no histórico escolar, que a hora que você abre o histórico na primeira página, vai ter os seus dados de ingresso e tal, e aí, mês e ano de ingresso, e depois ali embaixo, coeficiente de rendimento. Às vezes pode estar, não sei, 3,99999, vocês podem arredondar, tipo, 3,9 ou 3,99, tá? Mas normalmente o coeficiente na Unicamp ele vai de 0 a 4, mas aí precisa, como regra do IEL, que o coeficiente de rendimento de vocês seja acima de 3, igual ou acima de 3, tá? Aí a gente vai para a segunda parte, os dados da disciplina, que normalmente é o professor supervisor que preenche isso, mas o aluno ajuda, vocês fazem sempre isso em conjunto, tá? Então, a gente sempre coloca primeira e segunda disciplina. Se você for PED C, que é aluno de mestrado, PED C ele só pode atuar em uma única disciplina com no máximo 2 turmas. Se quiserem colocar cada turma, turma 1 na primeira disciplina, turma 2 na segunda, pode. Senão, vocês podem condensar tudo aqui, separar por vírgula os dados que eu vou estar pedindo, tá? Então, vamos lá. Sigla, nome, turmas de estagiário, de responsabilidade do estagiário PED.
Eu vou mostrar um exemplo aqui e depois a gente volta. Porque é o quê? O que é a sigla? A sigla da disciplina, assim como na pós, por exemplo, você tem 2 letras seguidas de 3 números, que é a sigla da disciplina. Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo. HL 053 é a disciplina de neurolinguística. Qual que é a turma? Ó, tá aqui embaixo, ó. A. Tá vendo que a disciplina de neurolinguística, ela tem 2 turmas, turma A e turma B. Quando você pega aqui, qual que é a sigla, então? A nossa sigla é HL053, o nome da disciplina, Neurolinguística, turma de responsabilidade do estagiário. Em qual turma que o estagiário vai atuar? Ali, por exemplo, a gente tem a turma A e a turma B. Se você vai atuar somente na turma B, então você coloca aqui B. Se vai atuar na turma A e turma B, você pode colocar A, B. Um erro que acontece muito, que chega e às vezes eu fico, mas qual que é a turma? Que é a turma de responsabilidade. A pessoa coloca 1. Mas eu vou estar só em uma turma. Mas eu não preciso necessariamente da quantidade, eu preciso da letra que é a turma específica. Porque essa aqui, na maioria dos casos, a gente tem, por exemplo, a letra A, que é sempre a primeira turma. Mas, por exemplo, a de neurolinguística, ela já tem A e B. Se não me coloca qual é a turma, aí eu já fico na dúvida. Tá, mas qual que é? E a gente tem, por exemplo, aqui, ó, TL 199, a turma é F. A TL 226, a turma é E. TL 404, turma C. Então, para vocês verem que isso tem aí se você me coloca só a sigla da disciplina, eu não consigo saber exatamente qual que é a turma. Então, pode ser uma turma do diurno, pode ser uma turma do noturno. Então, eu preciso que vocês coloquem a informação completa para mim, tá? Aí, depois aqui embaixo tem se é uma disciplina obrigatória ou de serviço, ou se ela é eletiva. Como que eu fico sabendo disso? Normalmente o professor vai saber informar disso também, mas se vocês forem no quadro, quando ela tiver... Esse aqui eu estou mostrando, só para especificar. Onde eu acho esse quadro? Site do IEL, na parte de graduação, menu de disciplinas. Ele vai ter todas as disciplinas que são oferecidas por semestre no curso de graduação do IEL. Então, lá, ele vai mostrar sempre assim, sigla, disciplina, curso, que é as reservas de curso que ele tem, e o semestre. Essa HL001 aqui, ela já entra como eletiva. Então, vai marcar lá como eletiva. Quando tiver o número do semestre, é por quê? Porque essa disciplina é orientada para ela ser oferecida para o aluno cursar quando tiver em algum semestre. Então, ela normalmente é uma disciplina obrigatória, tá? Então, isso vocês marcam aqui. E se é diurno ou noturno, disciplinas, que é o horário de oferecimento da disciplina. A carga semestral da disciplina é a carga horária total da disciplina. Quando vocês estiverem no quadro aqui, isso é bem similar ao da pós, quando você clica na sigla da disciplina, ele vai abrir o programa dela da graduação. Então, eu peguei um exemplo aqui, ó, da TL 071. Qual que é a carga horária total dela? Aqui, ó, 120. Então, ela é uma disciplina de 120 horas. Mesmo que ela tenha menos horas em sala de aula, mas é a carga total que a gente considera. HL 236, linguagem, dimensões, tudo mais. A carga horária dela é uma disciplina de 60 horas. Então, é isso, quando pedirem alguma coisa, é isso que vocês vão colocar. Aí, atenção aqui para a diferença, né? A carga horária semestral da disciplina é aquele total. Aí você tem a carga didática semestral do PED na disciplina. Aí a gente até coloca em horas e por turma. E lembra que eu falei que se fosse, por exemplo, a disciplina de neurolinguística que tem turma A e turma B. Se a pessoa for atuar na turma A e turma B, você coloca A, B na turma. Quando você chegar na carga didática, se estiver fazendo dessa forma, você vai, vou assumir 0 horas em uma, 0 horas na outra. Então, você pode colocar um número por vírgula, ou se vocês estiverem colocando turma A aqui, turma B aqui, vocês colocam o total da turma A e o total da turma B aqui, tá? Eu vou dar um exemplo sobre a carga didática daqui a pouquinho, tudo bem? Aí depois, o professor supervisor do PED, que é a pessoa que vai supervisionar, algumas disciplinas, elas têm mais de um professor. Quando for assim, vocês precisam definir quem vai ficar responsável, porque esse professor supervisor,
que vai ser o responsável por submeter o projeto no SIGA e que vai ser responsável também por lançar a frequência de vocês e fazer o relatório final. Então, vocês precisam definir isso. Se tiver mais de um professor, eu preciso saber quem que vai ser o supervisor real oficial da pessoa. E depois, função e responsabilidade do professor supervisor PED na primeira disciplina. Isso aqui são as atividades que o professor exerce. Por exemplo, ministrar aula, corrigir prova, criar um grupo, são coisas desse tipo, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês sempre podem escrever pra gente. Então, aí aqui, ó, lembrando, o horário da disciplina, se tiver alguma coisa, é diurno, é noturno, tem sempre o horário aqui, por exemplo, TL 404 é uma disciplina do noturno. Aqui, essas outras, HL 001 é uma disciplina do diurno, que ela é de quarta-feira, das 14 às 18, tá? Então, aqui o que eu falei da carga horária total da disciplina, que é diferente da carga didática. Então, tem até o campo 3, que é o total da carga didática nas disciplinas. Se vocês estiverem fazendo em 2 turmas, vocês têm que somar essa carga para chegar num número final. Lembrando que, para o tipo C, que a gente tinha falado, ela fica entre 0 e 1/3 da carga horária da disciplina. Então, o tipo C, como ele é apoio à docência, ele não necessariamente precisa assumir uma aula da disciplina. Ele não precisa dar nenhuma aula. Então, a carga didática pode ser 0, não tem problema. Mas se ele for assumir alguma aula, ela tem que ser, no máximo, até 30 horas no semestre, tá? Lembrando que, se for uma disciplina de até 90 horas, lembra que a gente viu uma de 60 ali atrás? Tem que ser, no máximo, 1/3 da carga horária, somando-se as turmas. Se for uma disciplina acima de 90 horas, isso tem que chegar, no máximo, a 30 horas para o PED, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar a disciplina HL 053, turma A, é uma disciplina de 60 horas. Lembrando, gente, que isso é uma suposição. Eu não sei se a carga horária semestral está correta aqui, tá? Mas, sendo uma disciplina de 60 horas, qual que é a carga horária do PED? Ele vai fazer uma disciplina, uma única turma, que é o mais comum que a gente tem. Ela tem que ser de 0 a 20 horas. Por quê? Porque de 0 até 20 horas é 1/3 da carga horária total da disciplina. Tá? Se for uma disciplina com 2 turmas, pegar, por exemplo, HL 143, turma A e B. Se o aluno vai atuar nas turmas A e B, 30 horas é a carga da disciplina. Um total vai ser 30 horas em uma e 30 horas na outra. Posso chegar até... se eu quiser dar 1/3 de cada uma. 1/3 vai dar 10 horas em uma, 10 horas na outra, vai somar um total de 20 horas. Tudo bem. Aqui o exemplo que a gente colocou, vou pegar, normalmente a gente calcula as horas pelo horário da disciplina. Então, é uma disciplina que tem aí 2 horas por semana. Vou dar 2 aulas e meia, por exemplo. Então, são 5 horas em uma, 5 horas na outra, dá um total de 10 horas. Tá? Se tiver alguma dúvida, vocês vão anotando ou vão mandando no chat, que aí eu vou checando depois, tá, gente? Esses quadros também estão no site do IEL, então, professor, o aluno tem uma dúvida para fazer a continha, mas é basicamente de 0 a 1/3 para o PED C. Já para o PED B, ele obrigatoriamente tem que ofertar a aula, ele tem que assumir uma parte da carga didática. Então, ela sempre vai estar entre 1/3 e 2/3 da carga horária, no máximo semestral de 60 horas. Lembrando, aí, por exemplo, as disciplinas de até 90 horas, você pode ter o mínimo de 1/3, máximo de 2/3, aí passou uma disciplina que passou de 90 horas, tem que ser no mínimo 30 e no máximo 60, tá? Então, aí vamos pegar um exemplo. Pegar, por exemplo, HL 053, que eu estava falando. Uma disciplina tem 60 horas. Qual que é a carga do PED? Ela tem que ser no mínimo 20, no máximo 40. Precisa oferecer o máximo só para colocar? Não necessariamente, porque, gente, é importante que o que vocês coloquem no projeto agora, que ele bate minimamente com o relatório final. Então, não dá, principalmente para o PED B, você colocar o máximo de carga didática e chegar no relatório final, o aluno assumiu quantas horas da disciplina?
Ah, ele não assumiu nenhuma. Gente, não tem como. Então, isso vai dar um problema no relatório, que vai bater de encontro com o projeto, que vai ter problema. Então, a gente sempre pede para vocês calcularem aí, mais ou menos quanto vai assumir. E, obviamente, problemas acontecem, mas a gente precisa manter o máximo que der das coisas batendo aí assim uma com a outra, porque depois tem um problema. E olha, dá trabalho para fazer, entrar com recurso, para guardar a nova avaliação e tudo mais. Então, quanto a gente puder evitar aí a fadiga de ter que ter esse retrabalho, de ter que entrar com recurso e tudo mais, melhor. Então, é sempre bom vocês calcularem, fazerem esse cálculo certinho. O exemplo 2 aqui, se for o PED B, com 2 disciplinas, lembrando que, por exemplo, o PED B ele pode assumir uma disciplina com 2 turmas ou 2 disciplinas, mas as 2 disciplinas não podem ter 2 turmas. Tem que ter uma turma de cada disciplina, tá, gente? Então, se pegar, por exemplo, a TL 118 e a TL 222, que tem 30 horas, cada uma delas. Para cada uma, precisa estar entre 1/3 e 2/3. E aí você precisa somar para ver o total que tem que bater. Então, por exemplo, 60 horas, 1/3, 2/3. O 20 é 1/3, 40 é 1/3. Preciso dar, por exemplo, tem muita gente, ele vai dar metade da disciplina, o professor vai estar sempre acompanhando e tal. Então, preciso necessariamente seguir esse aqui do exemplo? Não, vocês podem fazer o cálculo aí com base nas aulas que vocês realmente vão estar oferecendo, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês sempre podem entrar em contato também. Mas se seguir o esqueminha, 1/3, 2/3, chegar no máximo de 60, vai dar certo. Mesma coisa que o PED B, entre 0 e 1/3, para um máximo de 30 horas, tá? E aí vem o quarto item, que é a descrição das atividades do estagiário. No próprio formulário, tem alguns exemplos que a gente deixou lá, se surgir alguma dúvida para o professor, mas é basicamente o que o estagiário vai fazer aí sob supervisão do docente. Aí você pode, ministrar, muita gente coloca o tanto da carga didática. Ele vai ministrar, se for o PED B, que for ministrar 50% das aulas, por exemplo. O professor pode colocar na atividade, ministrar 50% das aulas da disciplina, trabalho de monitoria com os alunos, auxílio à pesquisa de tralalá, monitoramento do grupo de WhatsApp. Sugestões aí. Tem alguns exemplos no formulário. O que eu quero chamar a atenção é que, às vezes, por exemplo, o professor tem um congresso e ele não vai estar em um dia específico da disciplina. E aí ele coloca na descrição de atividades que o aluno vai assumir a disciplina no dia tal, porque o professor não vai estar lá. Por favor, não façam isso. Por quê? A gente já teve casos que o professor... Sim, é uma coisa que poderia ser simples. Não, o aluno... Eu não vou estar aqui, mas o aluno vai dar aula no meu lugar. Em teoria, a gente fala, não, comum, tranquilo. O problema é, as atividades do PED, elas são atividades enquanto estágio. Então, qual que é o problema com isso? O estagiário tem sempre que estar sob supervisão do docente. Então, ele não pode assumir uma aula quando o docente não estiver em sala. Então, isso é muito importante. A gente já teve alguns casos de bater essa disciplina lá na hora que chegar lá o projeto para avaliação da PRPG. Ele voltou, olha, isso aqui não pode, tem que reformular as atividades. Então, esse é o único ponto que a gente precisa aí um pouquinho mais de atenção para não deixar passar esse tipo de coisa, tá? Mas normalmente são as atividades de monitoria, dar aula, auxílio na correção de trabalhos ou auxílio no atendimento dos alunos. E tem vários exemplos ali no próprio formulário. Método para avaliar o desempenho estagiário. Isso também é feito pelo professor, porque é o quê? É a descrição de como o professor supervisor vai fazer essa avaliação do estagiário. Como que é feita essa avaliação? Ele normalmente tem várias descrições possíveis, assim. Às vezes, avaliação contínua, assiduidade, forma como interage com a turma, tem várias possibilidades que o professor vai pegar e é isso que ele vai utilizar para preencher depois o relatório final, que é feito no final do semestre
e que é onde pega o projeto, fala, isso aqui foi feito, isso aqui não foi feito, o aluno fez as coisas conforme foi pedido, a gente teve problema, alguma coisa, que é tudo relatório final. E aí, o último item do formulário é justificativa e objetivos da opção para o estagiário B. Se você estiver entrando como PED C, se o professor escolheu o PED C, você não precisa preencher esse campo. Se tiver aí, precisar preencher, aí vocês colocam basicamente por que o professor está escolhendo um PED B nessa disciplina. Mas por que eu tenho que justificar só o PED B? Como eu falei no momento do auxílio financeiro, a gente recebe uma verba da PRPG e a gente tem que fazer essa divisão para atender o máximo possível de bolsas e deixar sobrar o menos possível de dinheiro. Às vezes dá para fazer uma divisão certinha, às vezes não dá. E qual que é o problema aí? O PED B, como ele é um valor maior, um valor mais quebradinho ainda, a gente tem esse problema que a gente acaba tendo menos bolsas de PED B, que normalmente, principalmente pelo fato do PED B assumir carga didática, de ter isso diferente do PED C, que é mais uma parte de monitoria, a gente tem tanto menos pedidos de PED B, quanto menos auxílio de PED B. Então, a comissão achou melhor que os professores explicassem aí uma coisa simples. Eu preciso do PED B porque eu vou querer que ele assuma um pouco mais a disciplina, porque essa disciplina tem uma demanda maior em algumas coisas. Então, é uma justificativa simples para a gente colocar isso no momento que a comissão interna for avaliar isso, tá? Depois eu tô vendo que tem várias dúvidas no chat, depois eu vou acompanhando e aí a gente vai resolvendo, tudo bem? Mas voltando assim, então preencha o formulário, o que vai fazer? No período de 17 a 27 de maio, vocês vão mandar isso. Normalmente o próprio aluno manda e coloca com cópia o professor supervisor e o orientador, se forem a mesma pessoa, só coloca o supervisor. E de preferência que vocês mandem isso em formato doc ou docx, porque às vezes quando uma pessoa salva o formulário em PDF, ele acaba distorce algumas informações, alguma coisa some. Então, como o formulário também ele é preenchível, tem só os campos de preenchimento, ele não tem muita coisa para mudar. Então, se vocês puderem mandar em docx, fica mais fácil aqui para a secretaria que faz o levantamento desses dados, tá? Sempre lembrando, tipo, gente, mandou sempre dúvida, qualquer coisa, o e-mail da secretaria, que é o cpgiel@iel.unicamp.br. Mandou o formulário para a gente vai fazer o levantamento desses dados, a comissão PED vai sentar, vai avaliar esses projetos, e aí eles vão fazer a lista, que é uma ordenação. Não, aí a gente fala uma ordem de prioridade, ou a gente não gosta muito de usar aquela coisa, a gente às vezes fala uma coisa, o mérito do projeto. Raras vezes a gente teve algum projeto assim que não passou, que não foi. Então, normalmente no IEL se a pessoa está se inscrevendo como PED, ela provavelmente vai ser aprovada. A única coisa que auxilia essa parte do resultado da pré-inscrição é justamente para distribuir aí os auxílios financeiros, porque a gente nunca tem o suficiente para todo mundo. Então, eles precisam ordenar quais são as prioridades, por exemplo, uma disciplina que tem o maior número de inscritos, que tem disciplinas aí com 60 alunos. Às vezes tem um pouco mais de prioridade em cima de disciplinas que tem aí uma previsão de 15 alunos. Por quê? Porque tem um volume maior de trabalho, é mais gente professor. Então, a comissão avalia justamente isso, para permitir aí o pessoal atender o máximo possível de pedidos, mas já aviso, infelizmente a gente não tem auxílio para todo mundo. Como sai o resultado da pré-inscrição? A gente sempre tem a intenção de divulgar isso antes da inscrição no SIGA, a inscrição oficial. E ela vai ser tanto mandado por e-mail, o pessoal que se inscrever, a gente vai juntando toda uma lista e a gente manda esse resultado e a gente coloca também no site do IEL. Lembra que eu falei lá que as informações estão no site? Entrou pós-graduação, seleciona o seu programa, área do aluno, pede, e a hora que chegar na parte de calendário,
passou a etapa de pré-inscrição, ele vai estar sempre ali, ó, resultado da pré-inscrição. E a gente vai divulgar a gente não tem uma data específica para essa divulgação, mas a gente vai tentar fazer isso antes da inscrição final, tá? No SIGA. Que é a próxima etapa, que é 17 a 21 de junho. E aí entra a questão. Se por um acaso o aluno não fez a pré-inscrição, mas fez a inscrição depois, aí fez a inscrição no SIGA, ele entra automaticamente para uma lista de espera. Se foi um professor, por exemplo, a gente não participou da pré-inscrição, porque eu ainda não tinha decidido, mas o aluno se inscreveu e ele vai fazer o PED comigo. Se mesmo que não passou na pré-inscrição antes, ele consegue fazer o PED. Mas se for, por exemplo, se alguém se inscreveu para uma disciplina que já tinha um PED antes, já tinha um PED selecionado na pré-inscrição, essa pessoa fica na lista de espera do IEL, tá? Se por um acaso você fez a pré-inscrição, mas chegou na hora de fazer a inscrição, você não fez, então entra como desistência. E aí eu vou chamar a atenção num ponto aqui. A inscrição ela é feita no SIGA, entrou no SIGA, tem o menu do PED, tem um tutorial no site do IEL também, se precisar. Se qualquer coisa, vocês podem sempre escrever com dúvidas. Essa inscrição ela é a oficial. Qual que é o papel da pré-inscrição? Tudo que vocês vão colocar no momento da inscrição, no momento da atualização do projeto, que é o professor que faz, vou falar daqui a pouco, ela vem aí dessa pré-inscrição. Às vezes o aluno fala, eu não fui contemplado com auxílio financeiro, então não vou fazer. Tudo bem. Aí é uma prerrogativa do aluno. Só que qual que é o problema que vem aí da especificidade do IEL? Como o professor seleciona um aluno previamente, isso acontece vocês deixarem esse professor, essa disciplina sem PED. Então, a gente sempre pede que vocês conversem com o professor, que vocês deixem claro assim, ó, só vou fazer se tiver auxílio financeiro, tudo bem. Mas se você não for contemplado com auxílio financeiro, você precisa estar aí ciente que ou você vai fazer como voluntário, ou então que você tem essa questão aí. Ou você já desiste, mas normalmente é tranquilo, assim. A gente só pede no caso dos professores, se tiver tem um ano aí, mas normalmente que é a questão da suplência. Mas eu vou escolher um aluno, ele vai fazer o PED comigo, mas esse aluno teve um imprevisto. E eu tenho como substituir esse aluno depois? Sim e não. Se o aluno tiver feito a inscrição no SIGA, sim, é possível, porque o aluno vai estar lá na lista de espera. Que é se ele não passou na pré-inscrição, ou se o professor já definiu. Esse vai ser o primeiro e esse aqui vai ser o suplente. Então, a gente tem uma lista de espera. Se for um professor que, eu selecionei esse aluno, mas o aluno não quis mais fazer. E se não tiver ninguém que se inscreveu no SIGA, aí, infelizmente, a gente não tem como colocar uma outra pessoa no lugar. Porque essa etapa, ela é a principal, ela é obrigatória. Se a pessoa não se inscrever nesse momento, ela não se inscreve mais. Então, tem que ter aí essa noção, assim. Não sei se ficou bem claro para vocês, qualquer coisa a gente esclarece essa dúvida aí um pouquinho mais para frente, a gente volta nela, tá? Então, lembrando que a inscrição de 17 a 21 de junho, que é feita no SIGA. Depois da inscrição, é aí que a gente puxa o resultado da pré-inscrição, faz a atribuição dos auxílios, e aí vem a questão. No SIGA, nos manuais, nos calendários, a PRPG utiliza o nome atualização de projetos. Mas ela basicamente é a submissão do projeto no SIGA. Quem faz isso é o docente, vai entrar no SIGA, depois que já tem um aluno colocado lá, tudo mais, e vai colocar os mesmos dados que estavam na pré-inscrição, que é o quê? A função do professor, quais as atividades do aluno, os dados da disciplina, o horário que o aluno vai trabalhar, a carga didática. Então, vai colocar tudo isso nesse momento de submissão do projeto. A gente só chama que é a submissão dos dados, mas a nomenclatura no sistema, quando entra no SIGA, pede, vai estar lá atualização de projeto. A gente sempre tem essa dúvida que surge. Mas eu vou atualizar o quê? Infelizmente, a gente já pediu para a PRPG. Gente, será que não seria melhor não mudar essa nomenclatura? Mas ele vai estar sempre dessa forma aí. Então, se surgir, é isso. Aí vem uma parte importante. O professor atualizou o projeto?
de 25 a 30 de junho, ok? Próxima coisa, confirmação de participação pelo aluno, de 25 a 1 de julho. Aí você fala, poxa, já fiz a pré-inscrição, já fiz a inscrição e eu ainda tenho que confirmar de novo? Sim, gente, tem que confirmar. Isso é uma etapa do SIG, a gente não tem como mudar isso. Que é basicamente, você vai entrar, vai confirmar que você concorda com os dados inseridos pelo professor no projeto e que você concorda com a participação e, o que é importante nessa etapa também, se tiver sido contemplado com o auxílio financeiro da unidade, é nesse momento que vocês vão colocar os dados bancários. Então, é importante, além de confirmar a participação, ter essa ciência aí. Se não for contemplado com o auxílio financeiro, aí você confirma a participação enquanto voluntário, tá? E aí, lembrando que é de 25 a 1 de julho. Eu já vou destacar por que eu tô falando dessas datas. Caso o seu orientador seja também o supervisor da disciplina, na hora que ele estiver submetendo o projeto, ele já vai dar a concordância enquanto orientador para você estar fazendo o PED. Se for uma outra pessoa, então, por exemplo, a gente está com o Angel aqui. O Angel é o supervisor da disciplina, mas o orientador é o Vilmar. O Vilmar tem que ir lá, entrar no sistema e dizer, ó, estou de acordo com o meu orientando fazendo PED esse semestre. E a data é de 25 de junho a 2 de julho. Aí vem a atenção. Essas etapas, elas ocorrem no mesmo período, com a diferença, assim, do final de 1, 2, 3 dias. O que é importante aqui, vocês que sempre, assim, dão um problema. Ah, mas eu entrei lá para confirmar a participação, mas não tem nada para eu confirmar. Ah, mas o orientador, eu entrei lá para confirmar que o meu aluno pode fazer, mas não tem nada lá. É porque essas etapas, elas vão estar abertas ao mesmo tempo no SIGA e elas são dependentes uma da outra. Então, o primeiro passo é, o professor tem que atualizar o projeto. O aluno tem que confirmar e aí libera para a aprovação do orientador. Então, se o professor deixar para fazer isso depois, ele vai atrasar a confirmação do aluno e vai atrasar a aprovação do orientador. Então, a gente sempre pede, tudo que a gente pede é para não deixar para a última hora. Então, porque se deixar, por exemplo, o professor deixa para atualizar no último dia, no dia 30, o aluno tem que entrar no dia seguinte, aí no máximo, para estar fazendo isso e o orientador depois. Se tiver qualquer probleminha em cima disso, a gente tem um tempo muito curto, às vezes até inexistente, para tentar descobrir qual que foi o problema, entrar em contato com o suporte da DAC, entrar em contato com o suporte da PRTG. Então, a gente sempre pede, além da atenção para essas datas, vocês nunca deixem de fazer, nunca deixem para fazer as coisas no último momento, né? A gente sempre tem, brasileiro sempre deixa para o último dia. Por favor, gente, vamos tentar não deixar para os últimos dias, porque se tiver problema, a gente consegue intervir, a gente consegue tentar dar um jeito, descobrir qual foi o problema, o que aconteceu, tá? Então, passadas essas etapas, aí a gente vem, só para eu colocar, não sei se apareceram essas dúvidas aqui ainda, mas dúvidas que sempre surgem e que, inclusive, esse semestre já apareceram no nosso e-mail. Posso acumular o auxílio com a bolsa? Por exemplo, eu sou bolsista da FAPESP, quero fazer PED, fui contemplado com auxílio financeiro. Pode acumular? Pode. Isso aí não existe uma restrição. A não ser, a gente tem, por exemplo, o caso dos bolsistas da Univesp, que é um edital que eles lançam, e a gente já teve caso, às vezes, de ou tá acontecendo antes ou depois que o aluno precisa abrir, ele não precisa abrir mão do PED, mas ele precisa abrir mão da bolsa do PED, porque a bolsa da Univest não permite que você tenha nenhum outro auxílio, que você não esteja recebendo nenhum outro auxílio. Então, mas se for CAP, CNPq, FAPESP, não tem problema, pode acumular. Posso ser PED uma disciplina oferecida por pós-doc? Inclusive, a gente já teve umas 2 dúvidas nesse caso. Pode, não tem essa restrição. Contanto que se o pós-doc ele vai estar credenciado na graduação e ele vai ser o responsável da disciplina, então não tem problema estar pedindo uma disciplina com pós-doc. Mas existe um porém aí, sempre tem um porém. Se você for pedir
E na hora de concorrer pelo auxílio financeiro, na hora de fazer essas distribuições do auxílio, normalmente as comissões deixam os pedidos de pós-doc para o final. Então, normalmente a gente tem uma regrinha, assim, as comissões falam, não, essa aqui é uma disciplina de pós-doc, então a gente vai deixar uma disciplina aí para o final. Se sobrar auxílio, a gente contempla, se não sobrar, vai como voluntário. Então, já entra sabendo que a maioria das vezes entra como voluntário, tá? Aí, posso me inscrever em mais de um lugar? Além do IEL, alguns alunos nossos costumam fazer PED também no CEL, no Centro de Ensino de Línguas, ou até no Cutuca, ou tem outro lugar que eles fazem também, acho que é em Limeira. Poder se inscrever? Pode. Só que aí é a questão. Se você se inscreveu para uma disciplina do IEL, lembra que eu falei que as disciplinas são muito específicas, e o professor, a gente não tem essa coisa de uma lista de alunos se candidatando à disciplina. Normalmente o professor escolhe uma única pessoa. Então, se você se inscrever em mais de um lugar, mas gostei mais daquela disciplina, aquele disciplina eles também me aceitaram, vou fazer lá. Se você aceitar a disciplina naquele lugar, imediatamente cancela a disciplina no IEL. E se cancelar a disciplina no IEL, lembra que eu falei também que a inscrição no SIGA é importante, porque ela é oficial, tudo mais. Se não tiver uma pessoa inscrita no SIGA, não tem como fazer, não tem suplente, não tem nada. Então, o problema de você se inscrever em mais de um lugar é esse. Você aceitar em um lugar e você deixar aqui descoberto. Então, a gente orienta para os alunos que se você for inscrever em mais de um lugar, avise o professor, explica para ele que você está se inscrevendo, para que o professor tenha tempo aí de procurar um suplente, tentar ver alguma coisa, porque senão, gente, a gente já teve alguns casos que deu um problema aí, o professor ficou descoberto, a disciplina ficou sem PED, porque o aluno aceitou aí tá fazendo em outro lugar, tá? E aí vem uma pergunta que sempre acontece também, que é, sou do doutorado, tenho experiência docente, e eu queria PED B, mas se eu não conseguir o auxílio do PED B, será que eu posso passar para o PED C? Não, gente, não pode. A gente já faz a pré-inscrição para tentar definir isso da melhor forma possível, tentar definir a verba, tentar distribuir de uma melhor forma. Então, se você está se inscrevendo como PED C, você vai concorrer para PED C. Não é, mas eu tenho um PED B e, me inscrevi como PED B, mas aí, será que eu posso concorrer ao do C? Se a comissão virar e falar, olha, tá, ai, perdi a palavra aqui. Se a comissão virar e falar, olha, não seria melhor esse caso aqui passar para o PED-C, porque essa disciplina seria melhor aproveitada como PED-C e tudo mais, aí é uma prerrogativa da comissão, mas não tem isso do aluno, posso me inscrever como PED-B, PED-C e o que aparecer eu fico. Não, gente, não dá. Vocês precisam ter essa definição já na pré-inscrição, para que aí depois a inscrição fica mais certinha, porque ela é sempre pautada na pré-inscrição. Aí fica um espaço para dúvidas, questões, anseios. Então vamos abrir o chat aqui. Teve algumas dúvidas que o pessoal foi colocando no chat, eu fui respondendo algumas coisinhas ali que eu tinha mais certeza, mas é bom dar uma repassadinha. E agora tem uma dúvida aqui, uma última que chegou, sobre a bolsa da Univesp, né? Que a Annelise tá fazendo aqui. Tá aqui no finalzinho. Então, Annelise, é isso que a Raíssa falou, né? Quem é bolsista da Univesp, a Univesp, ela não permite que o aluno acumule a bolsa da Univesp com outra bolsa. Mas isso não impede que você faça o PED, tá? Você pode fazer o PED, você só não pode receber a bolsa do PED para acumular essa bolsa do PED com a bolsa da Univesp. Mas qualquer coisa que você pode fazer é escrever lá para a Univesp, para o pessoal do edital lá, e tirar essa dúvida com eles. Mas a informação que a gente tem é de que a bolsa da Univesp não permite acúmulo com outros auxílios, tá? Então, só é o único caso de exceção. Então, é bom checar lá com a Univesp, mas a informação que a gente tem é que quem é bolsista da Univesp não pode receber outro auxílio. Você pode fazer o PED, mas não pode receber outro auxílio.
Tem uma dúvida que eu até respondi, que é sobre o CR, né? O pessoal tem muita dúvida, o pessoal que é ingressante, que quer fazer agora no segundo semestre, eles não têm o CR nesse momento agora, né? Então, tá valendo aquela orientação, eles deixam em branco, né, na pré-inscrição, né? Vocês podem deixar em branco ou como indefinido, porque se vocês entrarem no histórico de vocês, ele vai aparecer indefinido. Por que isso? Porque o semestre ele ainda não foi fechado, as notas ainda não foram lançadas. Então, esse é sempre um problema, tipo, tem a exigência do CR3, mas se você está fazendo o primeiro semestre, assim, raramente você vai ficar abaixo de 3, tá, gente? Já vou antecipando isso para vocês, que é muito. Eu acho que a gente não deve ter nenhum caso de aluno aberto com CR3, assim. É raro, Acho que mas não. é uma exigência, assim, da Unicamp, da comissão do IEL. Só que como não encerrou o semestre, o que é o CR? O CR ele é pautado nas notas que você tem nas disciplinas. Se você ainda não tem nota lançada, então seu CR ainda é inexistente, ele é indefinido. A partir do momento em que lançarem as notas, que encerrar o semestre, começar o próximo, aí essas notas vão ser lançadas no seu histórico e o CR vai ser calculado. Então, nesse momento, vocês podem deixar em branco ou colocar indefinido. Não tem problema. Eu estou subindo aqui para ver as questões. Deixa eu ver o que o Cláudio já respondeu aqui. Tem uma da Annelise, logo em cima, que é carga didática. É quanto tempo você vai dedicar a disciplina por semana ou por semestre. A carga didática, ela é por semestre, tipo, ela pega o total. Porque a disciplina, ela tem um total de horas. Quando o professor for colocar no SIGA a questão, ele vai colocar o horário de atividade do PED, que é o horário da disciplina. Então, ele vai, se a disciplina é de quarta-feira, das 8 da manhã às 12 ao meio-dia, ele vai colocar lá, quarta, das 8 ao meio-dia, que é o momento da disciplina. A carga didática ela é calculada o semestre total. Então, por exemplo, se você, é mais o que você vai assumir de aulas, o que você vai estar dando de aula. Então, se eu vou dar aula é uma disciplina que tem 4 horas por semana. E eu vou dar 2 aulas, então você vai dar 8 horas. Isso aí, assim, um cálculo por cima. Então, a sua carga didática seria de 8 horas no semestre. Isso seria uma carga, por exemplo, de PED C, que numa disciplina que é aí um pouco menor. Se forem 4 horas, dá 4 vezes 5 dá 60, seria aí uma carga de PED C. Se você for assumir mais, for pegar um PED B, aí vocês têm que organizar. Tanto assumir as aulas e fazer o cálculo da carga com base aí no horário total da disciplina e no que você vai estar oferecendo. Tem uma dúvida da Mariana Toledo Borges, se você já foi PED com auxílio, há a possibilidade de fazer um segundo PED com auxílio de novo? Pois é, depende, né, Maria? Cada seleção, cada semestre é uma realidade, né? A gente tem o recurso que foi disponibilizado para aquele semestre, a gente tem o número de inscritos que a gente recebe, então são variáveis que impedem que a gente garanta que quem recebeu auxílio PED, né, num determinado semestre, se concorrer novamente ao PED, vai conseguir auxílio. Tem gente que às vezes consegue, né? Dependendo da situação, consegue nas 2 vezes em que faz PED, fazer como bolsista, tem gente que faz sempre como voluntário, mas não dá para garantir, tá? Depende muito da situação de cada semestre. Essa coisa de depende da situação, eu vi que teve uma outra dúvida que o Cláudio respondeu ainda. Só para explicar um pouquinho melhor, assim, não sei se ficou alguma dúvida do momento que eu falei do auxílio financeiro. A gente sempre fica naquela, né? Quanto que a gente vai receber de auxílio esse semestre? A gente tem uma base, mais ou menos, de quanto a gente vai recebendo ao longo do tempo, com base no que a gente recebeu no passado. Mas a gente já teve, por exemplo, semestre que esse valor caiu muito. Já teve semestre que esse valor ficou o mesmo. Esse aqui, não, peraí, pô, aumentaram acho que R$ 30. Então a gente já teve tudo isso. Então a gente não tem como passar nesse momento para vocês quantos auxílios vão ser, como que vai ser, se a gente vai ter mais dinheiro, vai ter menos dinheiro, como que vai ser, porque a gente depende do calendário da PRPG, depende do que chega. Então, tanto que a gente foi criada essa pré-inscrição
para a gente conseguir escalonar melhor e a gente tentar fazer uma distribuição melhor do dinheiro que a gente recebe. Mas, infelizmente, a gente não consegue garantir, por exemplo, se você for... A gente já teve aluno que... Acho que na época que eram 3 semestres ainda no doutorado, isso mudou para 5 na última resolução. Ele fez os 3 semestres de PED e nos 3 semestres ele foi voluntário. E ele até comentou assim, poxa, mas toda vez eu faço, toda vez eu sou como voluntário. Então, assim, não depende da gente, a gente não necessariamente consegue contemplar. Então, o fato de você ter feito voluntário em um semestre não garante que você vai receber auxílio no outro. E o fato de você receber auxílio em um semestre também não te impede de receber no outro. Porque tem uma questão maior aí, que é qual a disciplina que você está se candidatando. A gente tem algumas coisas, esses critérios sempre são da comissão do PED, que são os professores, que são a coordenação, eles sempre avaliam todos os projetos. Mas a gente tem um exemplo sempre, se for uma disciplina que tiver mais demanda de alunos, que tiver vários alunos, que até mencionei, se for uma disciplina com uma previsão de alunos de 60, comparado a uma disciplina com previsão de 15 alunos, essa de 60 vai estar melhor escalonada. Infelizmente, a gente não tem aí o que fazer. Por quê? Porque o PED, provavelmente, o PED e o professor vão ter mais trabalho com 60 alunos do que com 15 alunos. Às vezes, quando tem uma disciplina, antes a gente preferia sempre, por exemplo, disciplinas do noturno, para incentivar o uso de aulas no noturno, para ter um auxílio, para ter tudo mais. Mas mesmo com essa questão da demanda e tudo mais, se for estou numa disciplina no noturno, isso garante que eu vou receber o auxílio? Não, porque às vezes a sua disciplina no noturno tem uma previsão de alunos de 10 alunos. E uma disciplina do diurno, que tem que mesmo às vezes um letivo, alguma coisa, que tem uma previsão de alunos muito maior. Então, infelizmente, a gente não consegue garantir nada. A gente tem, assim, quais são os critérios que são usados, mas isso varia muito, porque às vezes a gente tem semestre que a gente tem um monte de pedido, tem semestre que a gente diminui um pouquinho, mas os pedidos têm necessidades específicas. Então, a gente teve casos, por exemplo, de disciplina, que aquela disciplina tem uma necessidade específica, uma necessidade prática, ou já tem, por exemplo, um aluno que é uma pessoa com deficiência, a gente já teve alguns critérios, assim, olha, essa aqui o professor já deixa, olha, essa disciplina eu vou ter vários alunos e uma necessidade a mais. Então, por isso que é importante que vocês coloquem isso no projeto. As atividades, a disciplina, a descrição, para estar pleiteando. Mas não tem jeito, gente. A gente não tem como atribuir auxílio para todo mundo. Isso aí Por isso que a gente fala que o PED, ele está mais para uma atividade voluntária, que pode vir a receber um auxílio, do que uma atividade remunerada, onde alguns alunos podem acabar como voluntários. Então, você sempre tem que mencionar que a questão não é o auxílio, mas o estágio. E o estágio, gente, a gente teve vários alunos, né, Cláudio, que por terem feito PED, utilizaram isso como experiência e passaram em um concurso docente. Foi isso o diferencial. Então, a gente sempre incentiva pela experiência, né? É ruim isso, mas vai pela experiência. Tem uma dúvida aqui da Beatriz, se para os doutorandos bolsistas que precisam fazer o PED obrigatório, se pode ser o PED C sem carga didática. Pode, Beatriz, qualquer PED. Tanto faz se é o PED C, o PED B, sem carga didática, não tem problema nenhum, tá? Isso é tranquilo. A Mariana, a Mariana está perguntando: o departamento dá alguma ajuda burocrática no caso de enxergando prazo de integralização ou defesa do pós-graduando e ele não tiver conseguido ainda fazer o PED obrigatório por ter sido preterido? Então, Mariana, assim, isso na verdade é até uma discussão que uma vez surgiu na Unicamp, porque tem unidades, né, na universidade, que a disputa pelo PED é bem concorrida, assim, né? Então acontece mesmo de muitos alunos se candidatarem e às vezes eles não conseguirem realizar o estágio docente. Mas assim, do ponto de vista da CAPES, né, é importante que tenha essa experiência didática. Então, se tiver difícil conseguir fazer na Unicamp, tem que tentar fazer em outro lugar. Ou se a pessoa já tiver experiência didática, também, né, pode aproveitar essa experiência. Mas até a unidade pede que seja, a Unicamp, né, pede que as unidades privilegiem os alunos bolsistas, né, para que eles consigam pelo menos fazer um semestre, né?
A gente sabe que nem tem essa diferença de fazer um semestre, né, para quem é bolsista do ProEx, né, que é uma modalidade de financiamento para os cursos 6 e 7, que no nosso caso são os cursos de Linguística e Teoria e História Literária, que exige um semestre, e no caso da demanda social, que é a modalidade da CAPES para os cursos 5, 4, 3, que é no caso do nosso curso de Linguística Aplicada e da divulgação científica. Mas, pelo menos fazendo um semestre, né, dentro desse programa de estágio docente, né, já tá. Aqui nem é tanto, no nosso caso, na área de humanas, nem é tanto uma preocupação, porque aqui, essencialmente, a gente forma professores, né? Então, a maioria, se já não atua como professor, né, depois vai acabar atuando em universidades e tal. Então, a experiência docente já é algo que já faz parte do profissional que é formado nos nossos cursos. Então, a CAPES está mais preocupada, na verdade, com os cursos de engenharia de exata em que não tem a formação de docente, né? Lá não vai formar docente, vai formar profissionais para a indústria, profissionais para outros ramos que não necessariamente para atuar em universidade, atuar em ensino. Então, ali o estágio docente, a experiência de docente para os bolsistas, a CAPES fica mais de olho. Então, tem essa preocupação também em lugares que são bem mais complicados do que necessariamente nós, que somos uma área já ligada ao ensino, tá bom? A Annelise está perguntando se o PED é considerado uma bolsa de estudos. Não, Annelise, Cláudia, não é uma bolsa de estudos, tá? A gente chama de bolsa, tal, mas assim, o correto o PED é um auxílio financeiro que é pago durante 5 meses. Ele não é uma bolsa de estudo, mas Inclusive, só para Aham. deixar, até fazer um aporte nisso, nessas reestruturações que o PED teve, a gente inclusive começou a colocar como auxílio e a gente tentou não deixar mais em nenhum lugar como bolsa PED, justamente para não ter esse conflito. Por exemplo, se você está recebendo uma bolsa cápsula, você não pode receber uma outra bolsa de estudos. Isso, Então, isso é um auxílio financeiro é. para coisa. Então, ele não entra como bolsa. Mas pode Diga, falar, Annelise. Annelise. eu estou perguntando por conta da Univesp, que eu fui pegar o Uhum. contrato para ler agora, porque eu achei um pouco estranho se a FAPESP e a CAPES permitem que acumule PED e a Univesp não. E eu comparei aqui o meu contrato da Univesp com um da FAPESP, é exatamente a mesma coisa. Eu não posso acumular bolsas, mas esse tipo de auxílio eu posso. Eu até perguntei para minha supervisora da Univesp, e ela falou: a Univesp é clara sobre acúmulo de bolsas, não de benefícios. Eu ficaria de boa. Então, pode acumular benefício PED e Bolsa Univesp. Então, Era bom a aí é uma gente coisa checar isso, porque a informação. Até a gente teve um caso o semestre passado, o aluno desistiu da bolsa porque ele checou na Univesp e eles falaram para ele que não mais podia. de um, inclusive. Mais de A um, né, gente Rafa? tem, Foi. desde que, porque assim, Eu tô você com um precisa contrato esclarecer com aqui. eles, você Era bom precisa checar com eles esclarecer, lá, porque tem Não, sim, essa. eu falei com a supervisora agora, porque é realmente não, muito estranho isso, né? Não, não, mas mas é bom só uma falar coisa, com o pessoal da Univesp, não com o com supervisor, o é falar supervisor, porque assim, com o pessoal da organização da Univesp que paga isso. a gente tem duas situações aí que eu acho que você poderia checar, porque uma normalmente, a seleção da bolsa da Univesp, ela acontece mais ou menos ao mesmo tempo do PED, um pouquinho depois. E até a gente colocou, a pessoa não pode estar recebendo nenhum auxílio quando aceitar a bolsa, que é a mesma coisa, por exemplo, do trabalho. Você não pode ter nenhum vínculo empregatício quando você aceita uma bolsa. A da Então, você tem que Univesp esclarecer. pode. Então. Mas, por exemplo, Pode ter trabalho. o da CAPES, por exemplo. Você não pode ter um vínculo empregatício quando você aceita uma bolsa da CAPES. Então, o legal seria não só com o supervisor, porque às vezes o supervisor fala, não, é isso aí, então tá certo. Mas ver com o pessoal da administração, com o pessoal que cuida disso mesmo, para você ver se é quando você vai aceitar ou se é depois. Se depois que você já estiver recebendo, se você pode entrar ou não. Porque isso é uma coisa que eu realmente não sei responder. Porque isso, como vem da Univesp, tem que decidir por eles. Mas os casos que a gente teve anteriormente, de pessoal que foi contemplado com a bolsa da Univesp, foi que eles abriram mão do benefício do PED. Então, tipo, a pessoa continuou atuando como PED. Isso não impede que a pessoa atue no PED, mas impedia que a pessoa estivesse recebendo o auxílio. Então, esse auxílio foi próximo da lista
e a pessoa abriu mão dele. Então, o negócio é checar mesmo, porque eu não vou saber responder isso aí, não, especificamente. O que a gente sabe é que não poderia. Tá, eu vou ver com eles. É que pelo contrato, para mim, tá muito claro que eu não posso acumular bolsas. É uma cláusula muito parecida com a cláusula da FAPESP aqui que eu abri para ver o termo de Uhum. outorga e aceitação de bolsa da FAPESP. E aí, pelo que eu conversei aqui com a supervisora, eu entendi, né? Melhor falar com alguém acima dela ainda, mas pelo que eu falei com ela, isso não é um problema também. Aí não sei se na hora de eu aceitar a bolsa Univesp, né, se fosse o caso, mas eu já tô com ela correndo. Mas Uhum. talvez se fosse na hora do aceite da Univesp, eu não pudesse ter o PED. Pode ser. Mas Mas tá checa, bom. manda um e-mail lá para o pessoal da Secretaria da Univesp lá, que cuida do edital, e checa com eles, que é melhor. Mas Que quem daí cuida do edital na Unicamp ou na própria Univesp? Não entendi, eu acho que se Cláudio. você mandar. Então, porque a seleção tem o pessoal lá da Secretaria da Univesp, eu não sei o e-mail deles lá, se você tiver direto é melhor, mas se você pode mandar para o pessoal da Unicamp e eles encaminham lá para aquele editais. Depois qualquer coisa você me manda um e-mail para a Tá, CPG, eu localizo certinho o e-mail e te passo tá, para obrigada, você entrar em gente. contato e descobrir. Obrigada. Nada. Aí depois tem uma dúvida da Letícia e outra da Fernanda. Os prazos, etapas, tudo mais? Sim, gente, está no site do IEL. Deixa eu apresentar aqui de novo. Deixa eu mostrar aqui. Então, ó, no site do IEL, se você for em pós-graduação, linguística aplicada, teoria, vamos pegar aqui a teoria. Onde eu estava vendo o negócio aqui. Sempre vou na linguística, primeiro de exemplo, vou pegar a teoria. Então, teoria, área docente, PED. Eu acho que tem o da linguística, tá como programa de estágio docente e tudo mais, mas vai estar sempre ali. A área do aluno, área docente, PED. Programa de estágio docente. Então, tem basicamente todas as informações que eu passei para vocês, que eu fui falando no estágio. Até se teve alguma coisa que não ficou clara, ou se eu me confundi, vocês chamam aí de novo que a gente explica. Então, o que é o programa? Se quiser estar dando uma olhada na resolução que o regulamento pede, que eu até estava procurando aqui, né, onde falava sobre o acúmulo. Que aos docentes é permitido o acúmulo, que é toda a GR, todos os artigos, tudo mais. Então, está linkado aqui. O projeto de participação da unidade, que é a comissão PED do IEL. Vou abrir aqui para vocês darem. Então, ele fala, ó, instituto, até, por exemplo, preparação do PED, tem vários critérios internos para a distribuição das bolsas. Tem uma média que foi feita aqui pela comissão na última vez, questão dos valores, tudo mais. Escolha das disciplinas que vão receber o estágio. Então, se vocês quiserem dar uma olhada. E, ó, por exemplo, lembra que eu estava falando, a gente estava falando dos auxílios lá, o que é prioritário ou o que não. Então, sempre as disciplinas. Uma disciplina obrigatória, ela tem mais prioridade do que uma disciplina eletiva. A disciplina do noturno também tem mais. Então, se for uma obrigatória do noturno, tem mais prioridade do que uma eletiva do diurno, por exemplo. Disciplina com grandes números de alunos a serem atendidos. E aí depois, aí você vem quais são os critérios de desempate, né? Se um aluno não tem auxílio financeiro, se ele tem um CR mais alto, aluno que nunca teve auxílio PED. Então, a gente tenta priorizar isso, mas normalmente, quando chega nas disciplinas, a gente já consegue fazer o escalonamento só para as disciplinas. E aí, depois a comissão vai acompanhando o mérito do projeto, vai lendo o projeto, o que é necessário, o que o professor descreveu sobre a disciplina para eles estarem fazendo esse escalonamento. Aí as regrinhas de participação do PSDB, que é tudo que está aqui também. Como é feito, a gente tem um edital de seleção que tem as mesmas regras também, os itens, falando sobre o auxílio financeiro, aqui ó, as prioridades da disciplina, que também está no projeto de participação. Aí as regrinhas que eu tinha falado, o aluno de mestrado pode ser por até 2 semestres, o aluno de doutorado. Os exemplos que eu tirei tudo do site, tá, gente? Então tá tudo aqui, máximo de 2 turmas, tudo mais, os exemplos aqui. E aí vem etapas do processo de seleção. E aí tem pré-inscrição, a gente já atualizou todo o site com os dados, 17 a 27 de maio. Precisou do formulário de inscrição?
só clicar aqui, ele vai baixar. Aí depois a inscrição do SIG, a instrução para envio do coisa, tem os manuais para inscrição do aluno, manual de submissão do projeto do professor, a confirmação de participação do aluno, aprovação do orientador. Aí sempre pedir que o sistema é todo online, então a gente sempre pede que vocês prestem atenção, nas datas, porque como o sistema não depende só do IEL, é um sistema geral para o Unicamp todo, essas datas provavelmente não vão sofrer alteração, e se perdeu, a gente não tem como, o sistema não abre de novo. A gente sempre pede atenção para as datas. E se precisar, aqui no finalzinho, quero achar o processo de participação, o edital de processo, formulário de pré-inscrição, tutorial de acesso ao SIGA para os alunos, para professores supervisores e para orientadores. Então, tá tudo linkado aqui no site do IEL. Então, se precisou, ficou com uma dúvida, pode voltar aqui e vocês acham tudo que a gente estava comentando, tá? Deixa eu parar essa apresentação aqui. Agora tem uma dúvida da Fernanda, que é, no termo de compromisso da CAPES aparece realizar estágio de docência de acordo com o artigo 22 do regulamento do PROEX. Isso significa que mestrandos com bolsa precisam fazer o PED obrigatoriamente ou não? Não. Fernanda, no caso, os programas que possuem os cursos de mestrado e doutorado, que é o caso dos nossos programas aqui de linguística aplicada, teoria e história literária, a obrigatoriedade recai só sobre o doutorado, tá? Então, quando o programa tem mestrado e doutorado, a obrigatoriedade é somente para o doutorado, ok? A Mariana tem outra dúvida. É possível um professor ter 2 PEDs numa disciplina? E aí, Raíssa, pode? Sim, pode. Assim, gente, vamos colocar. Normalmente, o professor seleciona um PED para auxiliar ele. Por quê? Se a gente já tem uma quantidade reduzida de auxílio, a gente já tem toda uma questão aí, o professor pega um PED. Pode ter mais de um PED numa disciplina? Pode. Não existe uma restrição a isso em nenhum lugar, assim, nem no regimento geral, nem até no IEL. Então, a gente já teve, por exemplo, caso de uma disciplina que a mesma turma tinha 3 PEDs, outra turma tinha... Então, a gente já teve casos assim. Porém... sempre tem um porém. Se você está contando, se é uma disciplina que você está aí com mais de um PED, e se todo mundo está querendo de olho aí num auxílio, é uma pessoa só que vai receber o auxílio na disciplina. Então, vocês têm que pesar aí o que é melhor. Mas pode sim. Não existe um impedimento formal. Mas, normalmente, se tiver mais de um, é somente uma pessoa que vai receber o auxílio se essa disciplina for contemplada. Pode ser, por exemplo, os 2 PEDs da mesma disciplina, nenhum dos 2 receberem de acordo com as outras disciplinas que solicitaram PED também, tá, gente? Então, a gente tem todo tipo de possibilidade aí. Teve alguma coisa que eu falei que não ficou clara? Vocês têm alguma outra dúvida, alguma outra coisa em relação ao prazo, investimento, alguma coisa que não ficou clara? Se vocês quiserem, vocês podem abrir, perguntar. A pessoa pode aproveitar aí e tirar suas dúvidas, gente. Não tem problema, não. Se ficou alguma coisa que não ficou clara, alguma coisa que vocês querem esclarecer e tal, fiquem à vontade, aproveitem o momento para tirar todas as dúvidas com a gente. Até como eu sei que vocês têm grupos de WhatsApp dos cursos e tudo mais, se alguém não teve como vir, se alguém tinha alguma dúvida, alguma coisa... se vocês quiserem falar, gente, tá tudo no site do IEL, manda os links. O e-mail que eu mandei pro pessoal, nas listas, que eu mandei ontem, ou anteontem, não me lembro. Eu já coloquei o link de cada programa ali com acesso pro site, o acesso direto. Mas se não, falem, gente, tá tudo no site do IEL, porque a gente sempre coloca tudo para vocês ali. Mas se tiver alguma outra dúvida, isso não ficou claro, essa é uma coisa específica, eu preciso de X, então vocês mandem a dúvida para o CPGIEL e a gente responde para vocês, tá? Então, e detalhe, né? A gente vai deixar esse vídeo, né? Essa monitoria está sendo gravada, né? Aí a gente vai postar esse vídeo lá no YouTube, né? No canal da pós-graduação no YouTube, né? Quem ainda não segue no nosso canal no YouTube, por favor, vá lá, se inscreva, ative os sininhos de notificação e passe a seguir
a pós-graduação no YouTube, né? Tem quem não soubesse, só entrar no canal do IEL, lá em canais, tem lá o link para o canal da pós, a gente vai postar lá esse vídeo. Então, depois, quem quiser reassistir, ir lá numa parte específica que a Raíssa explicou, né? Uma parte que não ficou muito clara, pode assistir novamente, pode avisar os colegas, né? Quem perdeu essa monitoria tem a oportunidade de assistir depois pelo YouTube. Então, temos mais alguma dúvida? Não? Não. Acho que é isso, né, Rá? Então, agradecer aí a participação de todos, né? Agradecer a Raíssa aí pela apresentação, pela disponibilidade de ajudar a explicar bem para vocês aí o PED. A gente agradece a participação de todos vocês e, de novo, dizer que a Secretaria, né, está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre o PED. Beleza? Conversei, que tenha ficado tudo claro. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer coisa, manda e-mail, gente. Manda e-mail que a gente vai respondendo. Certo? Perfeito. Então, uma boa tarde a todos, gente. Obrigado pela participação e a gente se vê. Um abração. Obrigada, gente. Até.